Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje, vamos falar sobre expansão térmica dos sólidos. Bom, basicamente isso acontece o seguinte: quando você esquenta materiais, quando você aumenta a temperatura deles, eles se expandem, né? Então, por exemplo, qualquer material que você aumentar a temperatura, ele vai ficar maior do que o seu tamanho original. Isso acontece com metais, que é uma dilatação que é mais visível, mas também acontece com diversos outros materiais. Da mesma forma como você abaixar a temperatura deles, você também vai diminuir o tamanho desses materiais, tá? Então, o primeiro tipo de dilatação que a gente tem é chamada de dilatação linear. A dilatação linear, ela vai ocorrer apenas em uma dimensão. E como assim em uma dimensão? Essa dilatação ela acontece quando você tem um material que tem somente um comprimento, né? Somente uma dimensão. Por exemplo, essa caneta, né? Essa caneta, você pode considerar que ela tem somente um comprimento, né? Ela não tem uma largura considerável, tá? Então a gente considera um material que tem somente uma dimensão. Você pode considerar um trilho de um trem, né? Um trilho. Você pode considerar uma régua, um material que tem somente uma dimensão. Por isso que é chamada de dilatação linear. Então, nessa dilatação, vamos considerar a seguinte situação. Você tem um material aqui que, inicialmente, ele tem um tamanho que eu vou chamar de L0, tá? Esse aqui é o tamanho inicial, comprimento inicial. E ele também vai ter uma temperatura inicial que eu vou chamar de T0, certo? Depois você vai esquentar esse material, você vai elevar a temperatura dele. Então ele vai adquirir uma temperatura T, né, uma temperatura final que você aumentou, e o comprimento dele também vai aumentar. Ele vai adquirir um comprimento que eu vou chamar de L. Então, inicialmente, ele tinha um tamanho L0, né, o comprimento inicial, e depois de esquentar esse material, ele adquiriu um comprimento L, ou seja, ele aumentou de tamanho, certo? Então, esse tanto que ele aumentou aqui, ó, esse tanto que ele aumentou aqui, esse intervalo, eu vou chamar de delta L, certo? Que vai ser a minha variação do comprimento. Então, esse aqui é o tamanho que essa barrinha aumentou, certo? Só fazer uma observação aqui, que esse ΔL, né? O ΔL, ele é o comprimento final, que é o L, menos o comprimento inicial, certo? Então, a gente consegue calcular o tanto que esse material aumentou, qual foi a variação do comprimento, ΔL, certo? A experiência, né, fazendo experiências em laboratórios, a gente chega que o ΔL, a variação do comprimento é igual a alfa vezes L0 vezes variação da temperatura. Então, a variação do comprimento é igual a esse alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o comprimento inicial, vezes a variação da temperatura. Então, esse ΔL aqui, ΔL é a variação do comprimento. Variação do comprimento. Esse alfa aqui é o coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Esse L0 aqui, ele vai ser o comprimento inicial do material, certo? Vai ser o comprimento inicial.
comprimento e inicial. E esse ΔT aqui, o ΔT é a variação da temperatura. Variação da temperatura. Variação da temperatura. Então aqui nós temos variação do comprimento, coeficiente de dilatação linear, vezes comprimento inicial, vezes a variação da temperatura. E só uma observação importante aqui é que essa variação da temperatura aqui, ó, ΔT é igual a temperatura final menos temperatura inicial, tá? Bom, então essa daqui é a nossa equação que vamos usar para calcular a variação do comprimento, certo? Nossa variação do comprimento. Outra coisa importante aqui é que essa equação aqui, ela pode ter uma pequena variação, né? A gente pode escrever ela da seguinte forma. Esse ΔL aqui, ele é comprimento final menos comprimento inicial. Isso aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui L menos L0 no lugar de ΔL. E o resto eu vou repetir. Então, aqui no lugar de ΔL ficou L menos L0. Comprimento final menos comprimento inicial, certo? Esse menos L0 vai passar para o outro lado, positivo. Então, vai ficar L é igual a L0 mais alfa vezes L0 vezes variação da temperatura, certo? Bom, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso colocar esse L0 em evidência, né? Eu posso colocar ele em evidência aqui. Vou mostrar primeiro e aí vocês vão ver como que fica. Então, o nosso comprimento final vai ser igual a L0, que multiplica 1 mais alfa vezes variação da temperatura. Isso aqui é outra equação que a gente pode usar também. E essa equação ela vai servir para calcular o comprimento final. Caso o exercício te peça o comprimento, né, o comprimento final daquele material, você pode usar essa. Se ele te pedir a variação do comprimento, você vai usar essa daqui. Lembrando que essa equação é derivada dessa primeira. O que eu fiz nesse passo aqui? Ó? Eu coloquei em evidência, porque se eu passar multiplicando aqui esses termos que estão dentro do parênteses, ela vai ficar igual à equação de antes. Faz aqui o chuveirinho L0 vezes L0 vezes 1 dá L0, e L0 vezes alfa ΔT vai ficar alfa vezes L0 vezes ΔT, né? Alfa vezes comprimento inicial vezes variação da temperatura, beleza? Então, essa equação aqui é derivada dessa, certo? Então, essa daqui é a nossa dilatação linear dos sólidos. E o que é esse alfa aqui, o coeficiente de dilatação linear? Esse aqui ele vai ser uma constante que depende do material, tá? Uma constante que depende do material. Então, por exemplo, você pode ter materiais que dilatam mais e materiais que dilatam menos. Então, por exemplo, esse valor aqui, o coeficiente de dilatação linear, o nosso alfa, ele é tabelado. Então, você vai encontrar ele para diversos materiais. Por exemplo, aqui nessa coluna eu tenho os materiais diferentes e aqui eu tenho o valor de alfa para cada um. Para alumínio, o alfa vale 23 vezes 10 a menos 6. Para o aço, o coeficiente de dilatação linear vale 12 vezes 10 a menos 6. Para o bronze, 18 vezes 10 a menos 6. Então, por exemplo, esse valor do coeficiente de dilatação linear, o exercício vai te dar para você poder vir aqui e substituir na equação, certo? Esse é um valor que depende do material, certo? Então, quanto maior o coeficiente de dilatação linear, mais esse material vai dilatar, certo? A gente também tem a dilatação superficial.
dilatação superficial. A dilatação superficial, ela acontece em duas dimensões, né? Em duas dimensões. Então, imagina, por exemplo, uma chapa de metal, né? Uma chapa de metal que tem comprimento e tem largura, né? E essa chapa de metal, ela vai ter uma área, né? No caso da chapa, ela não tem só comprimento, ela tem uma grandeza que é chamada de área. E quando você aquecer essa chapa de metal, ela também vai dilatar. E se você diminuir a temperatura, ela também vai diminuir o seu tamanho, certo? Então também, por experiência, a gente sabe que para a gente calcular a variação da área dessa chapa, né, eu posso usar a seguinte equação. Eu posso usar aqui que a variação da área é igual a beta vezes área inicial vezes a variação da temperatura, certo? Então aqui, esse ΔA é a variação da área variação da área. Esse beta aqui, ó, é o coeficiente de dilatação superficial. Coeficiente de dilatação superficial. Esse A0 aqui é a área inicial dessa chapa, né? A área antes de aquecer ela. Vai ser a área inicial. E o ΔT é a variação da temperatura. Variação da temperatura. Então, galera, é o seguinte, observa o seguinte, que essa equação aqui, ela é muito parecida com a outra, né? Essa aqui a gente tem a variação da área. Aqui na outra equação, a gente tinha aqui, ó, deixa eu colocar... Então aqui, ó, aqui a gente tem a variação da área. Aqui nessa equação a gente tem a variação do comprimento. Aqui a gente tem o coeficiente de dilatação superficial. Aqui a gente tem o coeficiente de dilatação linear. Aqui a gente tem a área inicial, aqui o comprimento inicial e aqui a variação de temperatura, tá? Para as duas. Então, ela é bem parecida. Uma observação aqui é o seguinte, a gente também pode pegar essa equação aqui e escrever ela da seguinte forma. Essa equação aqui, deixa eu marcar ela aqui, né, para calcular a variação da área. Eu também posso fazer o mesmo esquema que eu fiz na outra, né? A variação da área é área final menos área inicial. Isso é igual a beta vezes A0 vezes ΔT, né? Coeficiente de dilatação superficial, área inicial, vezes variação da temperatura. Esse menos A0 eu posso passar para lá positivo. Então vai ficar A0 mais beta vezes A0 vezes ΔT. E agora, como eu fiz na outra, eu posso colocar o A0 em evidência, né? A área inicial em evidência. Então, a área final vai ser igual à área inicial, que multiplica 1 mais coeficiente de dilatação superficial vezes variação da temperatura, tá? Então, eu posso fazer isso aqui também, certo? Da mesma forma que eu fiz para a outra, que fica bastante parecido, né? Que o comprimento final, área inicial, né? E aqui eu tenho área final
e área inicial aqui, certo? Mas é bem parecida mesmo, beleza? Então, se você for calcular a variação da área, você vai usar essa daqui. Se você for calcular a área final, você vai usar essa equação aqui. Lembrando que essa é derivada da primeira, beleza? A gente tira ela daqui. Só uma observação aqui, bem importante, é a seguinte, que esse beta aqui, ó, ele é um valor que ele sai daquele coeficiente de dilatação linear. Então, como que eu sei o valor de beta? O beta é igual a 2 vezes o alfa, certo? Beta é igual a 2 vezes o alfa. O coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, geralmente, o exercício ele não vai te dar esse valor de beta aqui. Ele vai dar para você esse valor aqui de alfa, né, que são valores tabelados. Vai dar um desses valores aqui, depende do material. E aí você vai pegar esse valor e multiplicar por 2 para achar o valor de beta, certo? Isso é uma informação bastante importante. E o último tipo de dilatação que a gente tem aqui é a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica ela acontece numa estrutura que tem 3 dimensões, por exemplo, um cubo, né? Esse cubo aqui, ele vai ter um volume inicial, né? No caso, o cubo ele tem volume. Aquele primeiro, né, na dilatação linear, você tinha uma estrutura que era só em uma dimensão, por exemplo, uma régua. Na dilatação linear, você tem uma chapa, né, que tem 2 dimensões. E na dilatação volumétrica, você tem uma estrutura que tem 3 dimensões, por exemplo, o cubo. Então, dilatação linear, você tem uma dimensão, né, por exemplo, uma régua. Dilatação superficial, 2 dimensões, uma chapa. Dilatação volumétrica, 3 dimensões, que pode ser um cubo, ou qualquer material, uma esfera, um material que tem 3 dimensões, tá bom? Então, nesse tipo de dilatação aqui, a gente, para calcular a variação do volume, ela é dada por variação do volume é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial vezes a variação da temperatura, tá? Da temperatura. Então, o que vai ser esse ΔV aqui, ó? O ΔV. O ΔV, ele é a variação do volume, certo? Essa letrinha aqui é uma letrinha grega que chama gama, né? Chama gama. Essa letrinha aqui, ó, ela vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica. Coeficiente de dilatação volumétrica. Esse V0 é o volume inicial. V0, volume inicial. E o ΔT, variação na temperatura. Como de costume, né? Variação da temperatura, beleza? Então aqui, saindo dessa primeira equação aqui, que é para eu calcular a variação do volume, eu também posso chegar numa equação daquela, né, que eu vou calcular somente o volume final. Então, para fazer isso, eu vou escrever esse ΔV como volume final menos volume inicial, e aí o restante aqui eu repito. Esse volume inicial está negativo, passa para o outro lado positivo. Passa para o outro lado positivo. E agora eu vou colocar o V0 em evidência, né? Vou colocar o
o volume inicial em evidência. Então aqui vai ficar 1 mais gama vezes ΔT, né? Então, se eu quiser calcular o volume final, eu faço volume final é igual ao volume inicial vezes, abre parênteses, 1 mais o coeficiente da dilatação volumétrica vezes variação da temperatura. Então, se o exercício te pedir o volume final, você vai usar essa daqui. Se o exercício te pedir a variação do volume, você vai usar essa daqui, certo? E essa letrinha aqui, ó, o coeficiente da dilatação volumétrica, essa letrinha aqui, esse daqui também depende do material, né? Depende do quanto material ele dilata ali. E o exercício também, ele não vai te dar esse valor. O que ele vai te dar, novamente, vai ser esse valor aqui, ó, o coeficiente de dilatação linear. Só que a gente sabe que esse valor aqui, o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, tá? Então, para você encontrar esse valor, o exercício vai te dar o coeficiente de dilatação linear, que é esse alfa aqui, e aí você vai pegar esse valor, dependendo do material, né? Por exemplo, se for alumínio, você vai pegar 23 vezes 10 a menos 6 e vai multiplicar por 3, certo? Por 3, para achar o coeficiente de dilatação volumétrica. Beleza? Então, pessoal, basicamente sobre dilatação é isso. Vou fazer um exemplo aqui para isso ficar um pouco mais claro como que a gente pode resolver, né? É uma questão sobre esse assunto. Então, o exercício fala o seguinte: uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Então, vamos anotar os dados. Esse 10 metros aqui é o nosso comprimento inicial, certo? É o comprimento inicial. Então, vai ser o nosso L0, 10 metros. Ah, só uma observação aqui. Ele fala no início do exercício que é uma barra, né? Uma barra é uma figura em uma dimensão, né? Então, a gente vai usar esses conhecimentos aqui, né? Dilatação linear. Uma barra é uma figura em uma dimensão, certo? Então, o nosso comprimento inicial é de 10 metros. A temperatura inicial é 20 graus Celsius. Temperatura inicial 20 graus Celsius. Ele fala que ela ficou exposta ao sol e sua temperatura foi elevada para 40 graus Celsius. Então, 40 graus Celsius é a temperatura final. Temperatura final. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é alfa igual a 22 vezes 10 a menos 6. Então, o coeficiente de dilatação é 22 vezes 10 a menos 6. Graus Celsius na menos 1, né? Esse grau Celsius na menos 1 aqui é a unidade de medida dessa grandeza aqui, certo? Calcule a dilatação sofrida pela barra, certo? Então, ele quer saber somente a dilatação. Para calcular a dilatação, a gente usa essa equação aqui, ó. ΔL, variação do comprimento, é igual ao coeficiente de dilatação linear vezes o comprimento inicial vezes a variação da temperatura. Então, eu vou escrever minha equação aqui, ó. Variação do comprimento é igual ao coeficiente de dilatação linear vezes comprimento inicial vezes a variação da temperatura, certo? Esse ΔT aqui, ó, eu vou escrever ele como temperatura final menos temperatura inicial. Então, só vou reescrever a fórmula aqui. Alfa igual temperatura final menos temperatura inicial, certo? Mesma coisa, só mudei esse ΔT aqui. Agora vamos substituir. Quanto que vale esse valor aqui, coeficiente de dilatação linear? É 22 vezes 10 a menos 6. Então aqui fica 22 vezes 10 a menos 6 vezes o comprimento inicial, vale 10. 10 vezes a temperatura final, é 40 graus Celsius. 40 menos temperatura inicial é 20 graus Celsius. Menos 20, certo?
Bom, agora vamos fazer a continha aqui, ó. Esse 10 aqui, quando não aparece nada, ele tem um 1 aqui em cima, certo? O expoente 1. Então, quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, esse 22 aqui vai ficar do mesmo jeito. E aqui eu conservo a base é 10, e vou somar os expoentes. Então, fica menos 6 mais 1, que fica menos 5, certo? Conservei a base 10 e somei os expoentes, menos 6 mais 1, vezes 40 menos 20 dá 20, certo? Então aqui, agora eu posso fazer o seguinte, a variação do comprimento, né? Esse 20 aqui, eu posso transformar ele em notação científica, eu posso escrever ele como 2 vezes 10 elevado a 1. Então, vou repetir 22 vezes 10 a menos 5. E aqui vai ficar 2 vezes 10 elevado a 1, certo? Então, variação do comprimento vai ser igual. Esse 22 eu vou multiplicar pelo 2. 22 vezes 2 fica 44. E agora a mesma regrinha. Eu tenho multiplicação de potências de base 10. Então, eu conservo a base, que é 10, e vou somar os expoentes. Menos 5 mais 1 dá menos 4, certo? Agora, eu posso mexer nisso aqui ainda. Cheguei no resultado, mas eu posso transformar em notação científica. Eu tenho uma vírgula que está aqui, ó. Eu posso andar ela uma casa para a esquerda e somar uma unidade aqui no expoente. Então, isso aqui fica variação do comprimento é igual a 4,4 vezes 10 elevado a menos 3, né? Andei uma casa para a esquerda com a vírgula, somei uma unidade no expoente. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, metros, né? Essa daqui é a nossa variação do comprimento dessa barra aqui. A barra tinha 10 metros, né? Aumentou esse tamanhozinho aqui, ó. Bem pouca coisa mesmo, certo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem. Até a próxima aula e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.